Pra melhorar, sintonizar o coração nas ondas do amor e da razão. Tem que estudar e praticar. Jesus tá nos chamando, meu irmão. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Luiz para mais uma aula da Mocidade Espírita Meimei. E o tema da nossa aula de hoje é a obsessão e o tratamento espiritual. Para começar, o que é a obsessão? A obsessão é um tipo de influência que um espírito faz sobre o outro com más intenções, de modo que a vítima passa a perder controle total de seu livre-arbítrio, da sua livre vontade de agir. Vamos explicar um pouquinho melhor essa situação. A gente já sabe que os espíritos influenciam uns aos outros constantemente. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz uma pergunta e os espíritos respondem que nós somos influenciados muito mais do que percebemos. Bom, essa influência acontece quando os espíritos entram numa mesma faixa vibratória, numa mesma sintonia vibratória. Ou seja, quando eu tenho pensamentos ruins, sentimentos ruins, práticas não muito legais, eu vou acabar me sintonizando com espíritos que assim também são. Sejam eles encarnados, ou seja, que vivem aqui na Terra, ou desencarnados, que já estão no outro lado da vida. Isso é muito importante para a gente entender como acontece esse processo de obsessão. Essas influências, essa energia trocada, muitas vezes faz com que nós tomemos decisões que agradam a esses espíritos. Mas a gente tem sempre que se lembrar, a obsessão é um caso forte de influência para o mal. Os espíritos bons não fariam esse tipo de coisa, até porque se você está em sintonia boa, você não precisa ser dominado para fazer coisas boas. Então, os espíritos bons nos deixam em livre-arbítrio total. Eles vão tentar nos instigar ao bem, mas sem influenciar em nosso livre-arbítrio. A gente tem um vídeo aqui falando sobre essa sintonia vibratória. Recomendo a todo mundo procurar porque é um vídeo bem explicativo e bem visual para a gente procurar entender. Com esse conceito, a gente pode perceber que nós só entramos em contato com os tais espíritos inferiores com a nossa vontade de assim fazer. Ou seja, não adianta nada eu achar que estou sofrendo com os espíritos inferiores, que eu fui apenas uma vítima, que o mundo está sendo injusto, sendo que eu tive que me propor a essa situação. Posso hoje querer sair disso, mas em algum momento eu fui orgulhoso, fui egoísta, tive ações que não são legais e que me proporcionaram estar aberto a essas influências negativas. Algumas das principais condutas que nos levam a uma obsessão seriam a prática de vícios, a falta da caridade, a agressividade para com as pessoas, o isolamento, as más ações no geral e a própria maldade e violência que a gente pratica comumente. Se a gente não se dosar e não se equilibrar, a gente pode realmente acabar caindo nessa situação muito ruim. Mas por que motivo um espírito gostaria de obsediar alguém? Por que eles fazem isso? Bom, os motivos que levam a isso são vários. Pode ser uma causa de vingança por uma encarnação anterior, pode ser por uma simples maldade que se queira fazer com aqueles que estão encarnados e atrasar a sua evolução. Alguns casos que a gente pode falar, por exemplo, de vingança. Talvez um espírito que estava para encarnar foi abortado e sente raiva daquela que era para ser a sua mãe. Então ele vai atrás dela e abre esse processo de obsessão para que de algum modo ele consiga se vingar. Um outro exemplo, que é uma motivação mais amorosa, seria quando um ser aqui na Terra ele desencarna e os seus familiares não conseguem aceitar a perda. E não conseguindo superar essa situação e não entendendo que irão se reencontrar na vida futura, ele clama e chama e traz para si aquele espírito que deveria estar livre. Então o espírito recém-desencarnado não consegue se libertar das amarras da carne, das amarras aqui da terra, pela forte influência que está sofrendo de sua família, que quer mantê-lo perto. Muitas vezes os espíritos obsessores têm a intenção também de sugar a nossa energia vital, pois sabemos que no plano
espiritual, eles não conseguem absorver os mesmos tipos de energia que nós aqui na Terra absorvemos. Então, os obsessores dos vícios, por exemplo, eles buscam satisfazer os seus desejos que não conseguem ser supridos no plano espiritual, pela falta, seja dessas drogas que existem, e aí então eles sugam as suas vítimas para obter aquela sensação. É importante a gente lembrar também que a obsessão ela vai do grau mais simples a um grau mais complexo. E isso é importante para a gente poder diagnosticar um possível paciente na casa espírita que precise de auxílio. A quantidade de auxílio que ele precisará dependerá desse nível. O primeiro nível é a obsessão simples. A vítima, o paciente, ele leva uma vida a maior parte do tempo comum e realiza suas ações do dia a dia. Mas ele consegue perceber que, em alguns momentos, apresenta picos de irritabilidade, agressividade, orgulho ou ciúme. E isso acontece por uma influência espiritual. Nesse nível, o paciente ainda consegue resistir aos ataques espirituais caso ele perceba e tenha fé para superá-los. Mas esse nível ele pode se agravar quando esses surtos se tornam mais rotineiros, ou seja, quando o paciente, ao invés de tentar restabelecer o equilíbrio, se deixa levar. O segundo nível é a fascinação. Nesse nível, a vítima ela já perde um pouco do seu controle mental sobre suas ações. Então, ele a partir de um momento, passa a ter ações que não são de seu uso comum. A primeira ação do espírito obsessor vai ser afastá-lo de todas as boas práticas, para que ele não consiga se libertar dessa obsessão, para que ele não consiga mudar a sua faixa vibratória. Então, ele pode se ausentar do centro espírita ou de outra igreja onde ele pratique o bem de seus familiares e seus amigos. Além disso, o obsessor sempre o convence de que está certo, para que ele mesmo não busque mudar a sua situação. O terceiro e mais profundo nível é o da subjugação. Nesse nível, o paciente ele já não tem mais nenhum tipo de controle sobre si mesmo. Ele está completamente refém do obsessor, que ordena e desordena tudo o que ele fizer. Mesmo que ele tenha algum tipo de vontade de não realizar uma ação, de não praticar a violência, ele não tem a capacidade de resistir. Muitas vezes ele nem sequer consegue ter a vontade de melhorar. Mas, felizmente, Deus nos deixou aqui na Terra tanto o remédio quanto a cura. O remédio a gente já conhece e fala muito, que são as boas práticas, a fé, o convívio com boas companhias e tudo mais, o cultivo de pensamentos bons. Mas também tem o tratamento, né? O remédio. O tratamento espiritual é um atendimento que existe em um grande número de casas espíritas. É um tratamento em que os bons espíritos que circundam a casa, através dos médios, intervêm diretamente na situação do paciente. Eles tentam não só melhorar a condição mental do paciente, mas também a do obsessor, que é realmente a raiz do problema. Durante o tratamento espiritual, a comunicação dos espíritos desencarnados com os encarnados é bastante forte e muito necessária para que se faça essa ligação e que o mal que envolve aquela obsessão consiga se desfazer. A gente acaba também lembrando do passe, que é um outro tipo de tratamento espiritual, onde o médium serve de instrumento para a canalização de energia vital do plano espiritual para o mundo físico, e o paciente recebe diretamente em si para a sua melhora. Mas a gente tem que se lembrar que o tratamento espiritual não é apenas um lugar onde você vai e espera receber ajuda. A ação do paciente durante o tratamento é o mais importante. Primeiro, ele precisa ter concentração e vontade de mudar, além da fé. Depois que ele tem esses 3 tópicos, ele tem que estabelecer uma disciplina de ações a se fazer. Os procedimentos para o tratamento espiritual são: a primeira parte é a triagem, onde você passa por uma conversa fraterna para falar com o trabalhador da casa, que é o triador, sobre as suas dificuldades, sobre aquilo que você está passando, sobre o seu sofrimento. A conversa fraterna é importante para os trabalhadores da casa, os espíritos que cercam e os médiuns possam saber do seu problema em específico para saber como proceder para ajudá-lo. No nosso centro espírita, Cristianismo Rede Vivo, a triagem acontece às terças-feiras a partir das 7 horas da noite e está aberto para quem precisar. A segunda fase do tratamento são as 3 semanas iniciais,
que consistem em 3 quartas-feiras, em que o paciente ele precisa passar por uma série de pequenas palestras onde ele entenderá mais sobre a obsessão e o tratamento espiritual. Entenderá mais sobre tudo que a pode causar e tudo que pode resolver. Essa fase é importante não só para introduzir o paciente ao ensinamento espírita, mas também para que no primeiro momento ele já entenda como ele pode fazer para ajudar a si mesmo. Lembrando que durante todo o tratamento é altamente recomendável que o paciente passe a ir às reuniões públicas para obter o conhecimento espírita, tome passes regularmente nessas reuniões e também faça o evangelho no lar, além de preces ao acordar e ao dormir pelo menos. O evangelho no lar nessa parte é extremamente importante, pois ele cria uma verdadeira camada protetiva no lar da pessoa. A última fase do tratamento, depois das 3 semanas iniciais, caso seja necessário, é a passagem do paciente pela chamada corrente magnética, onde naquele momento a ação dos médiuns se dará efetivamente com o espírito e com ele. A corrente magnética é um trabalho complexo do centro espírita, onde exige muita concentração e disciplina dos médiuns que ele trabalham, e também muita fé do paciente para que faça efeito. Caso vocês queiram saber mais sobre esse tipo de coisa, falem para a gente, que a gente pode acabar sendo mais técnico e mais específico nessas explicações, para que a gente possa conhecer mais o espiritismo. E além de tudo isso que foi falado, uma coisa é extremamente necessária para a melhora de um paciente obsidiado, que não há como evitar: a ocupação da mente e do corpo com coisas boas. No caso, a caridade. Caridade, caridade, caridade. Fora dela não há salvação, né? O que a gente sabe. E por que é tão necessário? Por vários motivos. Além dele voltar os seus pensamentos para algo que é bom, ele não vai ter tempo ou não vai abrir espaço para a ação dos obsidiadores. E ali ele vai estar fazendo um tratamento de si mesmo, uma limpeza mental e espiritual. Naquele momento em que ele faz caridade, se for feita de coração, é muito difícil que ele sofra a dominância de um espírito obsessor. E ela auxiliará em todo o processo de desobsessão. O tratamento espiritual é uma dádiva. É realmente uma coisa que temos que agradecer todo dia por termos aqui na Terra. Mas a gente tem que se lembrar que prevenir é muito mais fácil que remediar. É muito melhor. A gente manter o nosso equilíbrio, a nossa harmonia espiritual, torna muito difícil para um obsessor conseguir nos afetar. Ele precisa ter uma força muito grande. E mesmo tendo uma força muito grande, se tivermos fé e perseverança, pensamentos em Jesus e boas práticas no bem, conseguiremos passar por esse tormento e todos os outros com muito mais facilidade e paz no coração. Mas lembrando, gente, só depende de nós mesmos. Tanto a obsessão quanto a harmonia espiritual vai das nossas práticas, da nossa fé e da nossa mentalidade quanto ao mundo que a gente vive. Por isso que não basta só eu vir aqui dar aulas para vocês e estudar o conteúdo. Eu preciso praticar. Assim como todo mundo que está assistindo. Na verdade, todo mundo na Terra precisa praticar o bem. Então, vamos a essas obras. E a gente já falou muitas vezes de como a gente pode realmente praticar. Então, o que falta agora é só cair de mão na massa, né? Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Até mais para vocês. Se vocês quiserem uma explicação melhor desses conceitos, desses estudos, desses trabalhos que existem na Casa Espírita, falem pra gente e a gente pode fazer realmente uma aula falando melhor sobre todos esses processos. Então até mais, gente. Com Deus. Tchau.